Eu sou Érica Teran Gonçalves, RU em Cardiologia Pediátrica da CardioPES Brasil, e essa é uma apresentação como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da CardioPES Brasil, Centro do Coração da Criança. O livro utilizado como base para essa apresentação foi a aula do Mosen Adams e o capítulo utilizado hoje é intitulado como coarctação da aorta. Podemos definir como a coarctação da aorta como o estreitamento da aorta, ocorrendo mais comumente após a emergência da artéria subclávia esquerda. No entanto, pode ocorrer em vários outros locais do arco aórtico ou mesmo na aorta torácica e abdominal. Ela é afetada por lesões associadas como persistência do canal arterial, defeito do septo ventricular ou uma obstrução no fluxo de saída do ventrículo esquerdo. O prognóstico tardio pode ser afetado por estenose residual ou uma hipoplasia do arco aórtico, uma patologia intracardíaca associada, uma ortopatia e uma hipertensão em repouso ou exercício. A coarctação da aorta ocorre em aproximadamente 6 a 8% dos pacientes que têm uma doença cardíaca congênita. É a quarta lesão mais comum que requer cateterismo cardíaco ou cirurgia durante o primeiro ano de vida. Uma influência genética, como, por exemplo, a síndrome de Turner, que é a síndrome que tem o 45X, nos quais cerca de 35% são afetados. 5% das meninas que têm coarctação da aorta também têm síndrome de Turner. Embriologicamente falando, o arco aórtico e os seus ramos eles se desenvolvem durante a sexta a oitava semana de gestação. Os terceiros arcos aórticos embriológicos persistem como artéria carótida comum. O quarto arco aórtico esquerdo forma o arco aórtico torácico e o istmo. E o quarto aórtico direito, normalmente, ele vai evoluir. Já o sexto arco aórtico embriológico, eles persistem como artéria pulmonar proximal. E o sexto arco aórtico esquerdo, ele se desenvolve distalmente no ducto arterioso. Então, a coarctação da aorta, ela é uma manifestação do desenvolvimento anormal do quarto e do sexto arco aórtico embriológico esquerdo. Nessa imagem, ainda falando um pouco sobre a embriologia e um pouco sobre a histologia, né, nessa imagem do canto superior esquerdo, a gente vai observar alguns achados de autópsia numa coarctação justa ductal típica, onde ocorre um estreitamento na região posterior, nessa seta preta aqui. A gente observa um estreitamento. Na denominação em inglês, eles denominam shelf. E o oposto desse estreitamento, a gente observa o ducto arterial. Então, é uma coarctação justa ductal, e essa coarctação é a mais típica. No canto superior direito, a gente observa uma coarctação discreta, ainda ali naquela região da seta, e tem um ducto arterioso e ele é mais distal. No canto inferior esquerdo, a gente observa um ducto arterioso e ele vai se inserir distalmente ao arco aórtico transverso, e todo esse arco aórtico aqui transverso, ele é hipoplásico. É uma das associações de lesões intracardíacas mais associadas à coarctação da aorta. No canto inferior direito, a gente observa um corte histológico, onde a gente coloca uma coloração elástica que demonstra uma proliferação desorganizada da camada íntima e média, com uma discreta invaginação posterior, que é o posterior shelf à direita, opostamente ao ducto arterial. Frequentemente, essa invaginação ela se estende ao redor de toda a circunferência da aorta. A coarctação ela ocorre tipicamente no local de inserção do ducto arterioso. Existem duas teorias para poder explicar a coarctação. A teoria do tecido do ducto, que propõe que a coarctação ela se desenvolve como resultado de uma migração de células musculares lisas ductais para a aorta periductal, como subsequente uma constricção e o estreitamento desse lúmen aórtico. Esse conceito, ele é reforçado e concordante com as observações clínicas de que a coarctação frequentemente ela vai se manifestar após o fechamento do ducto, e ela pode ser amenizada num recém-nascido com uma infusão contínua de prostaglandina E1. No entanto, essa teoria do ducto, ela não explica adequadamente alguns casos de coarctação aórtica que ocorre distalmente essa inserção do ducto, por exemplo, uma coarctação abdominal. E aí, então, tem a outra
teoria, que é a teoria da hemodinâmica, que propõe que a coarctação ela se desenvolve devido a um distúrbio hemodinâmico que reduz o volume de fluxo sanguíneo, por exemplo, uma obstrução na via de saída do VE, através do arco aórtico fetal. E aí, no feto normal, o istmo aórtico ele recebe apenas 10% do débito ventricular combinado, o que explica a observação de que o diâmetro normal do istmo neonatal é apenas 70 a 80% do diâmetro da aorta ascendente. Essa teoria ajuda a explicar a associação comum de coarctação com um defeito do septo ventricular, uma estenose aórtica e uma hipoplasia do arco aórtico transverso e do istmo. A hipoplasia do arco aórtico transverso e o istmo proximal, frequentemente em lactentes, particularmente aqueles com defeito do septo ventricular e obstrução na via de saída do VE. Os defeitos do septo ventricular são categorizados como perimembranoso, muscular ou de desalinhamento. Um defeito do septo ventricular de desalinhamento ou um desvio posterior desse septo conal, pode ser causado uma obstrução significativa na via de saída, no trato de saída do ventrículo esquerdo. Uma válvula aórtica bivalvulada ocorre em até 80% dos pacientes com a coarctação e a válvula ela pode ser estenótica ou um anel hipoplásico. A estenose mitral, ela pode ser causada por um anel mitral supravalvar, um espessamento, uma displasia esses folhetos mitrais. E, além disso, a gente pode ter a inserção, as cordas tendíneas displásicas ocultas e a presença de um único músculo papilar, que é aquele denominado em paraquedas. Além disso, também a gente pode observar um defeito do septo atrioventricular, uma LTGA ou uma DTGA, com ou sem uma atresia mitral, e o tipo Towson-Big da dupla lesão dupla via de saída do ventrículo direito. Além disso, a associação de múltiplas lesões obstrutivas do lado esquerdo, esse achado no ecocardiograma, a gente pode ser denominado como a síndrome de Chong. As anomalias vasculares extracardíacas frequentemente estão presentes em pacientes com coarctação e elas vão incluir aneurismas saculares de Barry, ocorrem no polígono de Willis, em 3 a 5% desses pacientes com coarctação. Eles podem ser responsáveis por acidentes vasculares cerebrais em alguns pacientes com hipertensão arterial. A artéria subclava esquerda, ela pode surgir num local da coarctação ou ela também, e nesse caso, ela pode ser estenótica na sua origem. Assim como a artéria subclava direita, ela surge anormalmente abaixo da coarctação, como sendo o último ramo do braquiocefálico em 4 a 5% dos casos. A denominação síndrome do roubo da subclava, ela pode ocorrer quando o fluxo reverso da artéria vertebral para uma artéria subclávia surge em cima ou abaixo de uma coarctação. E aí também ocorre o desenvolvimento de um sistema de colateral, e ele vai surgir para poder aumentar essa perfusão da aorta descendente que ocorre depois da coarctação. Ele é um componente, ele apresenta um componente anterior de colaterais e um componente posterior. Em relação ao componente anterior, ele vai se desenvolver entre as artérias mamárias internas e as artérias ilíacas externas através desse sistema arterial epigástrico. Já a circulação colateral posterior, ela vai se desenvolver entre as artérias tiro-cervicais e a aorta descendente através de um fluxo retrógrado das artérias intercostais dilatadas. Essas artérias intercostais dilatadas, elas podem ser observadas nos casos de coarctação de aorta em crianças mais velhas ou em adolescentes, elas se apresentam como tortuosas e elas podem produzir frêmitos torácicos palpáveis, sopros contínuos e, além disso, também na radiografia de tórax, a gente pode observar entalhes nas regiões das costelas. Existem mecanismos compensatórios que auxiliam o ventrículo esquerdo em resposta a esse aumento na impedância de saída. A hipertrofia do miocárdio do ventrículo esquerdo é talvez a mais importante. Essa hipertrofia tende a normalizar o estresse na parede miocárdica e a pós-carga ventricular. Além disso, vai ajudar a manter uma função ventricular sistólica normal. Na coarctação isolada, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo ele é relativamente normal e o volume sistólico final ele pode ser reduzido. Assim, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo é normal, às vezes até aumentada na maioria das crianças com coarctação da aorta. Mas nesse caso a gente está
evidenciando uma coarctação de aorta isolada. Se ela estiver associada a uma insuficiência cardíaca ou outras lesões intracardíacas, esses dados hemodinâmicos eles vão estar alterados. Uma coarctação da aorta grave, em recém-nascidos, os mecanismos compensatórios vão incluir a ativação do sistema nervoso simpático, então ele vai aumentar a frequência cardíaca e melhorar a contratilidade miocárdica. Além disso, o mecanismo de Frank-Starling, que vai aumentar o volume diastólico final do ventrículo esquerdo e ajudar esse volume sistólico se manter normal. No entanto, o miocárdio do recém-nascido, ele é imaturo e não possui muita inervação simpática, ele possui poucos receptores beta. E, além disso, o miocárdio do ventrículo esquerdo, ele é pouco complacente. Então, no recém-nascido, a gente vai ter uma alteração também nesse mecanismo de Frank-Starling. E, por último, o processo de descompensação cardíaca, ele ocorre muito rápido, porque ele ocorre subitamente logo após o fechamento desse ducto arterial. Então, não dá tempo do miocárdio do recém-nascido se adaptar a todo esse processo. Em relação aos sintomas clínicos, essa apresentação clínica da coarctação da aorta, geralmente ela surge, ela segue três dos padrões que a gente tem observado. Uma criança com uma insuficiência cardíaca congestiva, uma criança com um sopro cardíaco, ou uma criança mais velha, ou um adolescente com hipertensão arterial sistêmica. Quando a coarctação ela se apresenta na infância, geralmente ela se apresenta como uma doença catastrófica. A insuficiência cardíaca congestiva evolui rapidamente para um choque cardiogênico e ele pode ocorrer repentinamente quando esse ducto arterial se fecha. A maioria, eles se apresentam associados a lesões estruturais importantes associadas, nesse caso, como um defeito do septo ventricular, uma estenose aórtica, e nesses casos, os sintomas se desenvolvem a partir do 8º ao 10º dia de vida. Já quando a coarctação da aorta ela se apresenta mais tardiamente na infância, ela se apresenta como uma hipertensão sistólica nas extremidades superior ou como um sopro. E a maioria desses pacientes são assintomáticos. Uma investigação cuidadosa, alguns relatam até claudicação na extremidade inferior associada a um exercício físico ou ou cefaleia, dores de cabeça frequente. E aí a idade média de diagnóstico nesses pacientes foi de 10 anos de vida. Em um bebê com insuficiência cardíaca congestiva, em relação ao exame físico, a gente pode observar sinais de choque cardiogênico, irritabilidade, palidez, dificuldade respiratória, taquicardia, dispneia, diaforese, uma hepatomegalia, uma má perfusão. Eles vão demonstrar essa presença de sinais de insuficiência cardíaca congestiva e de baixo débito. Em relação à cianose, a gente pode ter uma cianose diferencial observada nas extremidades inferiores se houver um desvio ductal da direita para a esquerda. Nas crianças mais velhas, com coarctação, elas podem estar aparentemente saudáveis. E aí, os achados físicos característicos vão consistir em pulsos arteriais e pressões sanguíneas sistólicas discrepantes nas extremidades superiores e inferiores. Mas tem uma observação: os pulsos arteriais abaixo de uma coarctação estão diminuídos em amplitude e atrasados em tempo comparando com os pulsos proximais nos membros superiores. E essa denominação é o pulso parvus tardus. A pressão arterial sistólica é elevada proximalmente à coarctação. E um gradiente de pressão sistólica está presente entre o membro superior, o braço e a perna. Vários achados podem ser observados na palpação do precórdio. A pressão ventricular esquerda e a sobrecarga do volume podem produzir um impulso ventricular proeminente e pesado no ápice. Um frêmito sistólico pode ser palpável na incisura supraesternal, mas a presença de um frêmito precordial é incomum na coarctação isolada. Se ele estiver presente, você tem que levantar uma suspeita de que tem alguma outra lesão cardíaca associada. Se existir um sistema colateral robusto, pulsações arteriais proeminentes podem ser palpáveis nas áreas intercostais ou interescapular posteriormente. Vários sopros podem estar presentes, dependendo da natureza da coarctação ou de lesões intracardíacas associadas e desses sistemas de colateral que também pode estar presente. Um sopro de ejeção sistólica de grau 2 a 3 em 6 cruzes, originário da própria coarctação, geralmente é melhor ouvido na base interescapular esquerda posteriormente. A localização interescapular do sopro ajuda a identificar o local da coarctação.
com uma numa aorta torácica superior. Se essa coarctação for grave, o sopro sistólico pode ser longo e se espalhar para a diástole. Sopros contínuos podem ser proeminentes em todo o tórax anteriormente, lateralmente e posteriormente naqueles pacientes que possuem um sistema de colateral. Várias circunstâncias clínicas podem dificultar a detecção de discrepância de pressão e pulso. Então, são os fatores que podem confundir. Dentre eles, a gente pode observar que o gradiente de pressão sistólica pode ser mínimo porque a coarctação é leve, com insuficiência cardíaca e débito cardíaco diminuído ou com um grande ducto arterioso patente, que vai levar muito fluxo para a região mais abaixo dessa coarctação. Já o fluxo da aorta descendente pode ser mantido por um shunt ductal da direita para a esquerda e na presença de um grande defeito de septo ventricular, a perfusão pode ser bem oxigenada e pulsátil. E, em segundo lugar, a detecção de diferenças de pressão e pulso arterial pode ser difícil devido à variação na anatomia da artéria bracocefálica. Agora, falando um pouco sobre as alterações eletrocardiográficas, nos lactentes, geralmente o eletrocardiograma é normal. Já na infância, nos adolescentes, podemos observar uma sobrecarga do ventrículo esquerdo, um aumento atrial esquerdo, um padrão de strain no segmento ST e associado a uma depressão da onda T, sugere fortemente uma estenose aórtica associada ou não a uma doença miocárdica. Lesões intracardíacas associadas também afetam esses achados eletrocardiográficos. O eixo do plano QRS no plano frontal pode ser esquerdo e superior, com um defeito do septo atrioventricular associado, o ventrículo direito com dupla via de saída e uma doença miocárdica primária. Já a hipertrofia ventricular esquerda, ela gera uma distensão que vai sugerir a presença de uma estenose aórtica valvar ou subvalvar grave. A hipertrofia do ventrículo direito, que persiste além da infância, já pode indicar uma hipertensão pulmonar resultante de lesões associadas, como um defeito do septo ventricular ou uma estenose mitral. A insuficiência cardíaca congestiva é inespecífica. A cardiomegalia moderada grave é evidente. Marcações vasculares pulmonares estão aumentadas e a congestão vascular pulmonar pode ser indistinta e passiva por natureza, relacionada à hipertensão arterial esquerda e venosa pulmonar, ou pode ser ativo relacionado ao aumento do fluxo sanguíneo pulmonar de um gradiente de um shunt esquerda-direita. Um achado importante é o entalhe nas costelas. Ele não está presente em bebês porque essa circulação colateral arterial ainda não está bem desenvolvida. Mas nas crianças mais velhas e nos adolescentes, o tamanho cardíaco ele pode ser normal ou apenas levemente alterado. E nesse, sim, as marcações vasculares pulmonares são normais, a menos que haja um defeito do septo associado presente. Já um contorno anormal do arco aórtico é comum e consiste em uma indentação localizada na aorta no local da coarctação, que é o sinal do 3. Imediatamente abaixo desse sinal do 3, a aorta descendente pode ser proeminente devido à dilatação pós-estenótica. O entalhe nas costelas ele pode ser encontrado em pacientes mais velhos e ele é causado pela erosão da superfície inferior das costelas posteriores por artérias intercostais dilatadas e tortuosas. O entalhe da costela pode ser unilateral se uma artéria subclávia for estenótica ou surgir distalmente a coarctação. Os achados ecocardiográficos, no corte supraesternal eixo longo, a gente pode observar nesse corte na imagem superior, ele vai demonstrar uma coarctação da aorta discreta e vai aparecer como uma estenose localizada logo após a emergência da artéria subclávia esquerda. Na imagem inferior direita, a gente pode observar um fluxo contínuo no Doppler através de uma coarctação de aorta grave, uma velocidade de pico de 3,4. E aí o perfil do fluxo do Doppler de onda, ele vai ser contínuo através de uma coarctação e ele é composto por dois sinais sobrepostos, representando o fluxo de baixa velocidade na aorta descendente proximal, que é a região proximal à coarctação, e um fluxo de alta velocidade através dessa própria coarctação. Em relação às imagens da ressonância magnética cardíaca, nas projeções sagital e parasagital podem demonstrar a localização e a gravidade dessa coarctação e a anatomia do arco aórtico, do ducto arterioso, patente e a circulação arterial colateral. Importante para pacientes que necessitam de imagens seriadas de alta resolução, como antes e depois do reparo cirúrgico,
angioplastia ou uma colocação de um stent. Além disso, a avaliação do fluxo aórtico pode estimar o gradiente de pressão. O cateterismo cardíaco pode servir tanto para fins diagnósticos quanto fins terapêuticos em pacientes com coarctação. O objetivo de um cateterismo cardíaco diagnóstico em um paciente com coarctação definir a anatomia e a gravidade dessa coarctação, avaliar a anatomia do arco aórtico e do sistema colateral arterial. A coarctação, ela causa uma pressão sistólica elevada na aorta ascendente e diminuída essa pressão sistólica e da pressão de pulso na aorta descendente. Em uma criança com uma coarctação isolada e um débito cardíaco normal, o gradiente sistólico vai ser menor do que 20 é frequentemente indicativo de uma coarctação leve. No entanto, o gradiente de pressão sozinho pode ser subestimado em uma coarctação. O gradiente de pressão ele pode ser diminuído quando tiver presente uma disfunção ventricular esquerda e o baixo débito cardíaco, por um ducto arterioso patente ou por outras lesões obstrutivas na via de saída do ventrículo esquerdo em série, ou uma circulação colateral arterial que descomprime essa aorta ascendente. A angiografia continua sendo o padrão ouro para avaliar a anatomia da coarctação e do arco aórtico. Já a anatomia da coarctação e da circulação colateral geralmente é melhor visualizado no ortograma ascendente com filmes nas projeções antero-posterior e lateral reta. Em relação a esse gráfico no cateterismo cardíaco, os registros simultâneos da pressão da aorta ascendente e descendente em crianças com coarctação, antes e nesse gráfico do lado esquerdo e no lado direito, após a angioplastia com a introdução de um balão. São demonstrados contornos de pressão típicos. As pressões sistólicas e de pulso estão elevadas na aorta ascendente e diminuídas na aorta descendente. Já um gradiente de pressão está presente durante a sístole e a diástole. E após a angioplastia, que é o gráfico do lado direito, os contornos de pressão são normalizados com gradiente sistólico e de pico diminuídos de 50 milímetros de mercúrio para 5 milímetros de mercúrio. Pacientes com coarctação não tratada têm uma história natural ruim, caracterizada por morbidade significativa e mortalidade precoce. Em um estudo, foi demonstrado que a idade média de óbito dessas pessoas ocorre mais ou menos em 34 anos, com uma média de 31, com 75% desses pacientes tendo evoluído a óbito antes mesmo dos 46 anos de vida. A causa mais comum de morte foi insuficiência cardíaca congestiva, em 26% desses casos, uma ruptura aórtica, em 21% dos casos, endocardite e hemorragia intracraniana. A coarctação, ela se apresenta como uma insuficiência cardíaca na infância, ela requer um tratamento imediato, que consiste em estabilizar o paciente, iniciar um suporte inotrópico, se esse recém-nascido ele se beneficiar também com o uso de prostaglandina 1 para promover a permeabilidade do ducto e melhorar essa perfusão na aorta descendente, no sistema de artérias renais e no leito mesentérico posteriormente, e depois você posteriormente fazer um reparo definitivo, ele tem que ser realizado. A taxa de mortalidade cirúrgica nessas crianças que apresentam anomalias intracardíacas importantes está associado de 2 a 10%, e ela é mais alta ainda nas crianças que têm um defeito intracardíaco mais complexo. O momento do reparo da coarctação nesse cenário é relativamente eletivo, sendo recomendado entre 6 meses a 2 anos de idade em crianças assintomáticas e sem hipertensão grave de extremidade superior. Essa prática é baseada em várias considerações. Primeiro, o risco de recorrência tardia da coarctação parece ser aumentado quando o reparo é realizado em recém-nascidos ou lactentes bem pequenos. E ele é explicado pelo fato de que o diâmetro da anastomose cirúrgica, quando reparado muito precoce, ele é realizado em crianças mais novas e, posteriormente, essa aorta ela vai crescer e vai se desenvolver e você pode ter a chance da reestenose. Em segundo lugar, mesmo na ausência de uma estenose residual, tem um risco aumentado de hipertensão persistente e uma doença cardiovascular aterosclerótica precoce, se esse reparo da coarctação for adiado após o final da infância e da adolescência. Em relação às técnicas cirúrgicas, foram evidenciados três, como a ressecção e a anastomose término-terminal, que é a mais comumente usada e é a técnica de escolha, a ortoplastia, com uma introdução de uma prótese em um enxerto entre a aorta ascendente e descendente, e uma ortoplastia com retário subclávio. Então, em relação à técnica de ressecção e anastomose término-terminal, ela é a técnica de escolha.
para esses pacientes com coarctação discreta, uma anastomose estendida de ponta a ponta, usando uma incisão longitudinal mais ampla, que é essa segunda imagem aqui evidenciando embaixo, aonde a gente faz uma lesão mais longitudinal, a gente diminui a chance de reestenose nessa imagem. Uma anastomose estendida, então, ela é usada e ela melhora a eficácia dessa operação em lactentes com hipoplasia do istmo ou do ducto transverso e diminui o risco dessa reestenose tardia. A vantagem dessa ressecção, elas incluem a remoção do segmento coarctado e áreas adjacentes do tecido ductal e evita o uso de materiais protéticos e poupa a artéria subclávia esquerda na maioria dos casos. A desvantagem dessa ressecção, ela está relacionada principalmente à presença de uma linha de sutura circunferencial, o que leva a uma alta incidência de reestenose. O uso de suturas interrompidas e absorvíveis anteriormente e uma anastomose estendida em pacientes com hipoplasia do istmo ou do arco melhoram esses resultados clínicos após uma ressecção. Para crianças com uma hipoplasia do arco, uma técnica denominada esse avanço aórtico semelhante é usada nesses reparos do arco aórtico interrompido. Em relação à técnica da ortoplastia com remendo protético, uma incisão longitudinal é feita através da coarctação e é ampliada essa área, e aí é introduzido esse remendo de material protético. O estreitamento posterior da coarctação pode ou não ser ressecado. Comparado à ressecção da coarctação, a ortoplastia com remendo tem a vantagem de exigir a mobilização aórtica menos extensa, preservando as artérias intercostais e evitando uma linha de sutura circunferencial. Então, a chance de reestenose posteriormente é menor. Já a ortoplastia com remendo, ela também pode ser usada para alguns pacientes com coarctação de segmento longo. E a desvantagem dessa técnica vai ser usar um material protético e uma incidência relativamente alta de formação tardia de aneurisma aórtico. A ortoplastia com retalho subclávio, na tentativa de melhorar de diminuir essas taxas de reestenose relatada após a ressecção, a artéria subclávia esquerda é ligada e dividida e uma incisão longitudinal estendida através dessa artéria subclávia proximal e ela é feita essa incisão e ela vai da artéria subclávia até além da coarctação. Esse coto subclávio proximal é então virado para baixo e ocorre abaixo da coarctação e é usado como um remendo para um tecido autólogo. A artéria vertebral é ligada para evitar o roubo da subclávia. Esse procedimento de retalho subclávio tem a vantagem de exigir uma mobilização arróstica menos extensa, evitando uma anastomose circunferencial, evitando materiais protéticos e usando um tecido vivo, autólogo, e nesse remendo com um potencial teórico de crescimento. Uma desvantagem óbvia é que o procedimento requer um sacrifício da artéria subclávia esquerda. E, portanto, em relação a esses efeitos adversos ocasionais na extremidade superior esquerda, muitos centros preferem usar a ressecção da anastomose término-terminal. O reparo cirúrgico da coarctação isolada geralmente é realizado por meio de uma incisão de uma toracotomia lateral esquerda. Se necessário, como quando combinado ao reparo de uma lesão intracardíaca, aí sim esse reparo da coarctação pode ser realizado com uma abordagem anterior. Independente da técnica cirúrgica usada, a maioria das crianças com coarctação discreta terá um gradiente de pressão sistólica residual em repouso abaixo de 10 milímetros de mercúrio, imediatamente após o reparo. A mortalidade cirúrgica para esse reparo de coarctação isolada em recém-nascidos, em lactentes, e nas crianças mais velhas, atualmente se aproxima de 0% e aumenta para 2%, de 2 a 10% no lactente que tem um grande defeito de septo ventricular associado. A hipertensão paradoxal, que é a síndrome pós-coartectomia, ela pode ocorrer durante os primeiros 2 a 5 dias após o reparo da coarctação, com pressões sistólicas e diastólicas subindo acima dos níveis pré-tratamento. Pode ser prevenida com uma terapia usando beta-bloqueadores e uma terapia com antipertensivo agressivo durante o período pós-operatório imediato. Nos casos graves, pode ocorrer arterite mesentérica e isquemia intestinal, elas podem se desenvolver. O mecanismo relacionado à ativação rebote do sistema nervoso simpático e do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o que vai levar a uma vasoconstricção arterial mesentérica. Além disso, também pode-se observar lesão da medula espinhal e paralisia. Subsequente, podem ocorrer se o pensamento aórtico comprometer gravemente a perfusão
para a aorta descendente e essas artérias espinhais. Essa complicação é rara e parece ser limitada naqueles pacientes com má circulação colateral arterial. E ela pode ser evitada garantindo uma perfusão adequada da aorta descendente quando a aorta é pinçada, limitando esse tempo de pinçamento da aorta para menos de 30 minutos. E vai minimizar o número de artérias intercostais sacrificadas, também evitando uma hipertermia e usando uma hipotermia somente se for necessário. O desvio cardíaco esquerdo pode ser necessário em alguns pacientes. A angioplastia percutânea com balão e a introdução de um stent é uma opção percutânea mais recente para essa coarctação nativa e recorrente, para as coarctações nativas e nas coarctações recorrentes. Ele aumenta o lumen da coarctação, expandindo o diâmetro da lesão e produz fissuras, rasgos lineares na camada íntima e na medial, no local dessa coarctação. No entanto, ele também pode se estender para a aorta distal, que é uma parte na aorta distal que pode estar normal. Na maioria dos casos, essas fissuras mediais são superficiais, mas raramente alguns se estendem até a adventícia. A cura vascular ocorre 8 semanas após a angioplastia e a estenose recorrente após uma angioplastia inicialmente bem-sucedida parece ser incomum durante um acompanhamento intermediário nessas crianças e nos adolescentes, mas é relativamente comum nos lactentes menores de 6 meses. A incidência de formação de aneurisma no local da dilatação varia, possivelmente refletindo definições variadas do tamanho da definição do tamanho do aneurisma. Alguns relatam uma incidência aproximadamente de 5 a 16%. A complicação aguda mais comum tem sido a lesão da artéria femoral, e isso pode ser mais comum em lactentes menores de 12 meses de idade e diminui com frequência com o desenvolvimento de catéteres e angioplastias menores. Outras complicações menos comuns incluem hemorragia da artéria femoral, que requer transfusão, e acidente vascular cerebral. Além disso, a hipertensão paradoxal é incomum após angioplastia com balão para correção da coarctação. Os estentes expansíveis por balão fornecem uma terapia eficaz para muitos pacientes com a coarctação. Um stent implantado concomitantemente com angioplastia com balão funciona como um suporte endovascular para dar suporte a esse segmento aórtico dilatado. Os stents diminuem a reestenose da coarctação relacionada ao recuo do vaso e também pode diminuir a incidência tardia da formação de aneurismas. Nos pacientes com coarctação discreta, esse stent proporciona um alívio eficaz na estenose e geralmente diminui o gradiente sistólico em repouso para menor de 5 milímetros de mercúrio. Ele pode ser benéfico também nos pacientes com hipoplasia do arco transverso e, particularmente, se esses stents tiverem o design de células abertas que forem usadas para facilitar essa dilatação das artérias ramificadas quando for necessário. No entanto, os stents implantados em crianças em crescimento, provavelmente eles exigirão uma redilatação após aumentar o diâmetro dessa artéria da aorta à medida que essas crianças forem crescer. E a formação tardia de aneurismos no local da coarctação pode ocorrer após a introdução desse stent, mas parece ser menos frequente quando é realizada a angioplastia com balão isoladamente. O uso primário de stent revestido pode diminuir ainda mais esse risco de aneurisma. Em relação à sobrevida de alta qualidade após o reparo bem-sucedido da coarctação na infância, é esperado. Pacientes tratados sem gradiente sistólico residual significativo, ou seja, menor do que 10 milímetros de mercúrio em repouso, com pressão arterial normal nas extremidades superiores, em repouso e com exercício, e sem um aneurisma aórtico ou lesões intracardíacas associadas significativas. Os estilos de vida normal geralmente são recomendados. O termo coarctação residual implica a presença de um gradiente persistente imediatamente após o reparo. As causas incluem um reparo inadequado da coarctação e ou uma hipoplasia do istmo ou do arco aórtico transverso. Já o termo coarctação recorrente implica o desenvolvimento da reestenose após um reparo inicialmente bem-sucedido. Ele ocorre, mas comumente devido a um crescimento inadequado no local do reparo, que consiste em uma observação de que a recorrência é incomum se o reparo cirúrgico foi realizado após uma idade de 1 a 2 anos de vida nessas crianças. E o uso de uma anastomose término-terminal estendida em bebês pode diminuir substancialmente esse risco de recoarctação recorrente tardia.
O prognóstico a longo prazo, após o reparo da coartação, pode ser afetado negativamente pela hipertensão arterial sistêmica e pelo aumento de eventos cardiovasculares ateroscleróticos prematuros. Mesmo na ausência de um gradiente de coartação residual, os pacientes podem apresentar hipertensão sistólica e diastólica tardia. Isso é mais comum naqueles pacientes cuja coartação foi reparada e adiada para além do final da infância. O risco da hipertensão tardia pode ser tão alto quanto 10 a 20%. Já a etiologia dessa hipertensão pós-operatória tardia, nesse paciente sem coartação residual ou recorrente, pode estar relacionada a alterações anatômicas e funcionais na vasculatura arterial da aorta. Um aneurisma aórtico pode se desenvolver no local do reparo da coartação, independente do reparo ter sido cirúrgico ou percutório. A incidência desse aneurisma pós-operatório é mais alta na ortoplastia com o remendo protético. No entanto, se presentes esses aneurismas, eles podem progredir rapidamente e serem responsáveis por uma ruptura aórtica e uma morte súbita. Sua incidência vai variar na faixa de 5 a 16% e outras anomalias vasculares, como dissecção aórtica, hemorragia intracraniana e diminuição no crescimento do braço esquerdo ou síndrome do roubo da subclave. A dissecção aórtica pode ocorrer com ou sem a presença de um aneurisma aórtico no local do reparo da coartação. É uma complicação temida da gravidez em mulheres com coartação reparada. Os fatores que predispõem essa dissecção vão incluir necrose cística medial da parede aórtica, aterosclerose, hipertensão arterial persistente e dilatação da aorta ascendente, o que é particularmente comum em pacientes com síndrome de Turner. A hemorragia intracraniana pode ocorrer tardiamente após o reparo da coartação, com ou sem hipertensão associada, e pode estar relacionada à presença de aneurisma no polígono de Willis. Pacientes com coartação reparada necessitam de cuidados cardíacos congênitos especializados ao longo da vida. Os riscos anatômicos e fisiológicos relacionados à coartação recorrente, aneurisma e dissecção da aorta, hipertensão, repouso e exercícios, além de doença cardiovascular aterosclerótica precoce e de um AVC, defeitos intracardíacos associados e endocardite. Eles podem persistir por toda a vida. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.